TV Fatos realizou uma mesa de conversa com a professora Liliana Porto e toda a equipe que participou do projeto Histórias de Faxinais. Histórias de Faxinais é um projeto do MAI, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná. O projeto foi realizado com os alunos do Colégio Estadual do Campo Exaltino, da comunidade dos Faxinais dos Ribeiros, no município de Pinhão, Paraná. A ideia com o projeto foi contar a vida dos faxinalenses, a história dos faxinalenses, a luta e o cotidiano deles através do olhar dos alunos, das crianças e dos jovens. Esse projeto, que teve a duração, nessa etapa desse projeto, de 2 anos aproximadamente, teve como resultado o livro Histórias de Faxinais, que são as histórias contadas pelos alunos do colégio, e a exposição itinerante, que vocês estão vendo aqui ao fundo, que resultou desse projeto. Para que a gente compreenda, entenda e, inclusive, perceba a grandeza deste projeto, TV Fatos realizou uma mesa de conversa com toda a equipe que acompanhou e desenvolveu o projeto com os alunos do Colégio Exaltino. Acompanhe agora a mesa de conversa. Professora Liliana Porto, a senhora está em Pinhão desenvolvendo um projeto, quer dizer, na verdade, está concluindo um projeto que é Histórias de Faxinais. Entre outras coisas que esse projeto resultou, ele resultou nesse livro de histórias infanto-juvenis. O que levou uma professora da Universidade Federal do Paraná sair lá de Curitiba e vir para o interior do estado, né, no caso, aqui no município de Pinhão, desenvolver um projeto para falar da cultura do povo de Faxinais? Bom, Nara, a primeira vez que eu estive aqui foi há 10 anos atrás. A gente veio com um projeto que era uma parceria do Ministério da Cultura com o ITCG, que foi idealizado pelo Jefferson Salles, que hoje é um professor que trabalha no Ministério Público do Estado. Ele tinha pensado, então, em fazer um levantamento envolvendo vários professores dos vários tipos de povos do interior do Paraná, porque ele falava, a gente conhecia só um grupo e não conhecia os outros, então a gente não conversava muito entre nós. E, com isso, a gente veio aqui a Pinhão. Isso foi em 2009. Né? A partir daí, o então presidente da FATRUP, o Júlio, solicitou pesquisa antropológica no Departamento de Antropologia da Universidade sobre a região aqui de Pinhão. E o departamento concordou com a minha participação e me autorizou a vir fazer a pesquisa aqui. Dentro desse projeto, então, e com a autorização do departamento, a gente desenvolveu um livro que chama Memória dos Povos do Campo no Paraná, Centro-Sul, e naquele livro, com a professora Alexandra, eu já comecei, né, a gente começou juntas lá no Exaltino a produzir textos com os alunos. E também a professora Alexandra já tinha uma experiência de trazer objetos antigos para a escola, em gincanas, em Dia do Estudante. Então, a gente fez uma grande gincana, né, e fez essa produção de textos, que a gente publicou num livro que era acadêmico. Aí, quando eu entrei para o MAI, a equipe do MAI é uma equipe muito diversificada e que tem uma grande experiência com a preparação de material didático, lúdico, pedagógico, né? Tem uma formação diversificada, porque a gente que é da área de humanas não domina tanto, né, essas questões para conseguir fazer um material de qualidade, bonito. Né? E aí, com essa experiência dos objetos e sabendo que as crianças escreviam muito bem, a gente viu um edital, que era o edital do Ibermuseus, em 2017. Eu propus a ideia de vir para Pinhão. O MAI é muito concentrado no litoral do Paraná. E nós, então, propusemos o projeto e tivemos a grata felicidade de saber que a gente tinha sido contemplado. A universidade apoiou uma parte do financiamento, o Ibermuseus a outra, e a gente conseguiu voltar, mas agora com a proposta de fazer um material mais voltado para o público infanto-juvenil. Professora Alexandra,
a senhora já tem uma experiência, né, no trabalho na rede estadual, inclusive nas escolas de campo. E aí, quando veio essa proposta desse projeto de registrar, né, porque aí extrapola a questão só de ver, de pegar, de buscar, de conversar com os alunos sobre as histórias do povo deles. Quando veio a possibilidade de registrar, o que isso representou? Como é que a senhora visualizou essa proposta? Bom, sempre foi um privilégio muito grande, né, conhecer a professora Liliana e trabalhar com ela, né. Então, essa proposta de mostrar as memórias, né, através das histórias das crianças, foi uma coisa muito importante, tanto para mim, quanto professora de história, né, quanto para as crianças. Né, a gente vê o quanto é valorizado e quanto elas se sentem valorizadas com essa proposta desse livro, né? E como elas ficaram felizes, né? E os pais, né? Então foi uma coisa, foi um escrito muito importante, né? Dentro dessa história de, vamos dizer assim, de resistência, de luta desse povo dos faxinais aqui de Pinhão. Ana Luísa, você como museóloga do Maia, né, quando você viu, quando a professora Liliana, porque a professora Liliana conhecia Pinhão, conhecia as histórias, mas você conhecia através da professora Liliana. Então, quando ela chegou para você com a oferta, vamos fazer histórias de faxinais lá no município de Pinhão, qual foi a primeira reação? O que levou depois você a refletir e dizer, não, vamos? Então, a professora Liliana, né, no momento em que ela apresentou para a gente o projeto, a proposta, né, da gente realizar um trabalho aqui em Pinhão, foi muito interessante, porque a primeira coisa que ela colocou era da importância da gente fazer um trabalho no interior do Paraná, coisa que o MAI não estava habituado a fazer, porque o MAI é muito voltado para o litoral paranaense. Então, a nossa relação é muito próxima com Paranaguá, especificamente, e as regiões do litoral, tradicionalmente, desde a década de 50, quando o museu foi fundado. Então, a primeira coisa que chamou a atenção foi a diferença, né? Tipo, vamos fazer um trabalho de histórias e memórias de uma região do interior, Pinhão. A gente nem conhecia, né? Eu não sou, né, do Paraná, eu sou de fora, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então já foi algo que instigou um pouco a gente. E a segunda coisa foi o próprio material que ela apresentou para a gente da produção do livro, né? Inicialmente do livro lá de Memórias do Campo, né? Memórias dos Povos do Campo. Então, esse material literário já era muito, muito consistente, e o fato dela ter mencionado a presença de objetos que circulam na região e que têm uma forte ligação com o cotidiano. Então, a diferença principal do nosso projeto é que, assim, geralmente, os museus fazem projetos para irem aos locais, realizarem pesquisas e trazer objetos e guardar esses objetos no museu. E o museu fazer a exteriorização através de exposições e produtos com a formação de coleções. Só que aqui a proposta não é recolher objetos, é recolher histórias e memórias, porque esses objetos eles estão vivos na própria sociedade. Então, o museu não queria retirar esses objetos das pessoas, justamente por causa da importância no cotidiano e na memória das pessoas ali. Então, a gente, sabendo da importância, a gente resolveu trabalhar com histórias e memórias que envolvem os objetos. Daí a produção da exposição. Não exatamente com o intuito de coletar e levar para o museu os objetos, mas sim de coletar as memórias e as histórias que esses objetos suscitam, através das histórias contadas pelas crianças que escutaram os mais velhos. Então, foi isso que chamou mais a atenção no projeto, na proposta da Liliana, e a gente, no museu, com certeza, achou importante trazer isso para o MAI, né, como complementar a nossa coleção de histórias e memórias, né, que é isso que o museu, hoje em dia, faz, né. Douglas, você trabalhou como fotógrafo, né, em todo esse projeto aí de histórias de faxinais. E a gente vendo a exposição com os banners, né, que foi feito, pensando justamente nessa ideia que a Ana Luísa já trouxe para nós, de mostrar uma história viva, que continua presente na vida das pessoas, você fez todo um trabalho, inclusive você acabou pensando e idealizando os objetos na mão das pessoas, o que, para quem vem e vê os banners, sente o impacto, né? Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia? E como é que foi a experiência também? Porque a gente imagina que você também não conhecia Pinhão. Como é que foi
e eu acho que queira ou não queira, principalmente porque um fotógrafo sempre acaba tendo assim, uma sensibilidade, né? Como é que foi conviver com essas pessoas, ouvir elas contar as histórias delas? Na verdade, eu já conhecia um pouquinho o Pinhão, porque há uns mais de 15 anos atrás, eu era estudante ainda de psicologia na época, nem queria ser fotógrafo, estava aprendendo a fotografar, mas tinha uma vivência que o pessoal da universidade organizou, com movimentos sociais e tal, e eu acabei vindo para Pinhão para conhecer o movimento dos poceiros. Fiquei uma semana lá no sítio da Eufrida, na Serra dos Marianos e tal, né? Eu até, essa época, assim, como era um estágio mais de uma experiência para os estudantes, isso não gerou uma pesquisa, não gerou um resultado prático, mas para mim foi muito marcante conhecer a região, ouvir as histórias dos conflitos que tem aqui, da cultura desse povo, né, de como eles viviam. Então, eu já tinha mais ou menos uma noçãozinha, assim, um pouquinho do que era. E a gente no museu tem muito essa preocupação, como a própria Ana Luísa falou, de não ficar pegando muito objeto isolado, como o museu geralmente faz, né? Pega um objeto, põe lá na exposição e meio que tira do contexto, meio que tira a história dele, tira toda a vida que tem, de significado que tem daquele objeto. A gente tenta colocar isso, trazer o contexto junto, trazer as histórias e tal. Então, quando eu estava pensando na fotografia, eu pensei muito nisso de fotografar o ambiente, de fotografar as pessoas e tal. E como em todas as exposições do museu, eu tenho que fotografar os objetos que são expostos, né? Geralmente eu faço isso em estúdio, coloco um fundo branco, aquela coisa neutra, assim, bem clássica, né? E nesse caso eu achei que merecia um tratamento diferente. Eu achei que merecia alguma coisa, né? Assim, que não isolasse o objeto, que não deixe o objeto solto. Então, trazer isso na mão da pessoa que ofereceu, a pessoa que contribuiu com o projeto, foi a forma que eu encontrei de mostrar que esse objeto tem uma história, que tem pessoas por trás, que tem toda uma rede de significados e tal. Quando a gente pega o livro Histórias de Faxinais, né, que é o resultado de todo esse trabalho que vocês fizeram, é indiscutível. A gente se emociona pelas histórias que estão aqui, pela beleza das imagens que estão aqui, e a gente que conhece a realidade daqui vê que as histórias e as imagens, a ilustração, casaram, né? Então, como é que foi para você ilustrar uma história escrita por crianças, por adolescentes, mas que traz muita vida, muita emoção e muita realidade do que eles vivem, né? Então, como é que foi para você pensar essa ilustração? No começo foi bastante difícil, porque eu não conhecia essa região ainda. Eu sou de outro estado, então eu estou morando em Curitiba há pouco tempo, e eu encontrei essa dificuldade por não conhecer realmente a região. Essa é a primeira vez que eu estou aqui, mas por meio das fotos, dos vídeos, de todo o material que o MAI já tinha desenvolvido, foi possível eu ter acesso a essa comunidade. Também eu comecei a pesquisar bastante, e as ilustrações casaram bastante com o texto, porque os textos são muito ricos, eles descrevem com bastante clareza o que é o povo de Faxinal. Então, isso facilitou também. As crianças escreviam muito bem, então o papel do design foi bastante melhorado por meio dos textos deles, né? Porque os textos deles são muito ricos. E primeiro nós começamos com uma procura de uma estética para o livro, e nós queríamos algo que representasse bastante. Então nós escolhemos trabalhar com o corte e colagem, e para justamente enfatizar justamente o que o povo de Faxinal, a sua cultura de reaproveitamento dos materiais e de tudo mais. E justamente esse é o resultado de todo o nosso trabalho. Eu acho que ficou muito bom, e eu agradeço às crianças, né, principalmente porque os textos deles foram muito bons de ser ilustrados. Os textos já se falam por si próprios. O projeto Histórias de Faxinais, além dos banners para a exposição itinerante, do livro, tem todo um trabalho em cima das questões audiovisuais, inclusive com sites,
foi feito filmagens e agora pequenos filmes contando as histórias do que é Faxinais, né, o que representa isso, tanto como cultura, como própria questão de chão, de terra mesmo. E aí nós tivemos o trabalho da Amanda, né? Então, Amanda, eu queria que você conversasse com o povo, contasse para nós como é que foi esse trabalho dos audiovisuais. Então, quando eu entrei no projeto, a Liliana me mostrou todo um material que ela já tinha feito em 2012. Eram vários vídeos com várias pessoas aqui da região. E aí a gente começou a trabalhar em cima desse material em primeiro lugar, assim, né? Então eu decupei todo o material, a gente foi separando por eixos temáticos e foi editando. A gente pensou um formato, né? Eles estão organizados numa websérie com mais de 20 episódios que vão estar todos disponíveis lá no site, né? E aí a gente começou a editar todo esse material organizando dessa forma, assim, né? E aí no final do ano passado, que foi quando eu vim para cá pela primeira vez, a gente fez mais algumas entrevistas e esse material também entrou para complementar toda essa história. Então, assim, foi quase 1 tera de material, todo assistido, todo decupado, todo trabalhado, assim, com muito carinho para complementar as histórias das crianças e aí dessa vez com os mais velhos, né? Então essas histórias dos vídeos são contadas por pessoas mais velhas. Liliana, a senhora veio, fez um primeiro trabalho, né? E aí se prontificou a voltar, porque a senhora considerou que a riqueza era bastante em matéria de conteúdo, veio e desenvolveu um projeto que dá quase 2 anos novamente, né, de trabalho e tal. Então, agora, você está concluindo, entregando, vamos contar aqui uma novidade, que parece que tem a intenção de ter um 2º volume, né, mas o primeiro volume de histórias de Faxinais, histórias infanto-juvenis, fez uma exposição itinerante, tem todo um trabalho audiovisual. Como é que você vê tudo isso agora? Como é que é o resultado? Isso é bom? Como é que é a emoção? Porque dizem que pesquisador é uma pessoa muito fria, né? Que a gente tem que estar sempre muito distante do objeto. Como é que é isso? Porque você lida com gente o tempo inteiro, né, nessa pesquisa. Como é que foi esse processo e como é que você vê esse resultado? Na verdade, Nara, a gente não é muito frio. Assim, e uma das coisas que eu sou muito suspeita para falar. A gente falar do próprio filho é muito difícil, né? E eu acho que todos nós pensamos que estamos orgulhosos do resultado, né? Mas eu penso muito esse momento como uma etapa, porque é bem interessante. Por exemplo, o Douglas. Douglas fazia uma série de fotos no litoral, né, Douglas? Quando ele começou a vir para cá, ele já começou, inclusive, a mudar os roteiros de férias dele, que não só era mais, né, também litoral, mas não só litoral. Ele começou a ver uma riqueza e uma beleza numa área do Paraná que ele conhecia, mas estava no registro mais fundo e, de repente, veio à tona, né? Eu acho que, se o projeto teve esse resultado, inclusive, é porque todo mundo que estava na equipe se envolveu efetivamente com o projeto, né? A gente teve uma dedicação que não era uma dedicação só profissional, assim, né? Era uma dedicação de ter identidade com o projeto. Aí, agora, a gente ainda tem várias histórias lá com muito potencial, porque é isso, as crianças escrevem muito bem. Então, a gente já está com o Felipe e a Rafaele como bolsistas para fazer um segundo volume do livro, que deve sair em formato digital até o final do ano, e continuar. A gente tem a possibilidade, ontem a Amanda fez uma filmagem incrível com a dona Júlia, quer dizer, cada vez que a gente vem, a gente tem a possibilidade de produzir mais material para continuar produzindo mais sobre uma região que tem uma riqueza que, por mais que a gente faça, é muito pouco perto da riqueza que tem, né? A gente está vivendo um momento difícil, né? Que é um momento de pouco estímulo para esse tipo de trabalho, de pouca verba. Então, isso é uma coisa importante de pensar. Um trabalho como esse, mesmo que a gente não ganhe nada pessoalmente com isso, porque a gente tem o salário da universidade, mas ele é um trabalho que envolve recursos.
né? A gente precisa de recursos não só para vir e fazer a pesquisa aqui, como para poder produzir todo esse material. Então, a gente vai fazer o segundo volume, mas não sabe se vai conseguir publicar. E a gente sabe o quanto é importante para que as crianças, jovens e a população do interior de Pinhão tenha acesso. A gente sabe que tem que ter o material físico, só o material digital não funciona, né? Então, nós estamos aí, inscrevemos o projeto no Prêmio Rodrigo de Melo Franco, que é um prêmio nacional do IFAM. A gente está torcendo para ser premiado, é só um projeto no Brasil, então, assim, não é que, né, seja tão fácil, é bastante difícil, mas se a gente conseguisse, era a possibilidade de continuar tendo verba para publicar o segundo volume e para fazer mais atividades aqui, né? Só que eu acho que, assim, no nosso horizonte, a gente não pensa em que esse seja a gente pensa essa finalização como o final de uma etapa, e não como o final de um trabalho. Professora Liliana, qual é a importância de ter registros, inclusive escritos, né, em livro, em vídeo, da história do povo de Faxinais? E a senhora já contou, no momento aqui da inauguração, né, da abertura da exposição, que o livro também foi traduzido em espanhol, né? Então, qual é a importância disso se estender para a América Latina? A Organização dos Povos de Faxinais é uma organização, são povos tradicionais muito característicos dessa região do sul do país, principalmente Paraná. Então, embora eles sejam muito importantes e tenham uma estrutura própria, eles não são tão conhecidos assim fora da região, né? Essa tradução para o espanhol tem esse potencial de ampliar para fora da região o conhecimento dessas histórias a partir da voz das próprias crianças, né? Além disso, assim, a gente hoje tem cada vez mais pesquisas acadêmicas sobre a temática, mas a verdade é que a gente não tem material voltado para o público infanto-juvenil. E isso é algo bastante sério, porque, por exemplo, no caso de educação, como um professor vai trabalhar essa temática na sala de aula se ele não tem material de apoio, né? E o que a gente vê? A gente vê uma educação que é como se ela tivesse um único viés da história, que é o viés do desenvolvimentismo, da urbanização, e ela traz embutida uma ideia de que os povos tradicionais são povos que estão em vias de extinção, que isso não é o futuro do mundo, né? Eu acho assim, as histórias elas são muito interessantes porque elas têm essa perspectiva de um vínculo do passado com o presente e com o futuro. Elas não estão falando só do passado, né? Tem várias histórias que as crianças dizem como a história dos pais foi importante e como eles seguirem aquele caminho também é importante para que as histórias continuem existindo, ou que a memória deles, que eles receberam dos avós e bisavós, para passar para frente. Então, isso mostra uma história viva que os povos tradicionais não são povos que vão desaparecer, pelo contrário, que trazem um outro projeto de sociedade e de mundo, e ter esse material para as crianças que escreveram e para as crianças daqui se ver sujeito da história, né? Se ver uma voz importante na história, e para as crianças de fora é a possibilidade de ter acesso a outras perspectivas de mundo que não essa perspectiva hegemônica. Agora, eu queria deixar assim, vou deixar solto aqui para quem sentir vontade, assim, ó. A professora Liliana até acabou contando aqui que o Douglas fez uma mudança de hábitos, vamos dizer assim, ao se envolver, né, no projeto, passando nas férias a passear também pelo interior. Então, a questão é essa. Para o restante da equipe, para vocês, ter vivenciado esse projeto, ter tido contato com toda essa cultura, com todas as pessoas, mudou alguma coisa? Marcou? O que transformou em vocês?
Então, assim como a professora Liliana tem o projeto Histórias de Faxinais, lá no MAI a gente trabalha com diversos projetos em várias frentes, né? Tanto nas frentes de atuação das unidades científicas, que a gente chama lá do museu, arqueologia, etnologia indígena e cultura popular, quanto na área de ações educativas e produção cultural. Então, eu acho que a principal, para mim, pelo menos, experiência assim, que enriqueceu muito o fato de ter vindo aqui, é que eu tenho um projeto que está dentro da área que intercala um pouco de ações educativas com a parte de difusão cultural, e a vivência na escola, a experiência das crianças, das histórias, influenciou muito o projeto que eu trabalho em Paranaguá, porque eu faço um trabalho diretamente com uma escola que fica bem próximo ao museu, e o meu trabalho com as crianças, obviamente, foi influenciado nessa metodologia que a Liliana usou, mas, obviamente, é um contexto completamente diferente, é um contexto do litoral, de uma outra escola pública, de uma outra mentalidade, mas a gente... Eu usei a mesma metodologia, eu pedi para crianças, só que ao invés de trazerem textos, trazerem os objetos diretamente. São crianças menores, são pequenas, do colégio municipal, mas, sabe, a metodologia funcionou, porque, na verdade, o que mudou foi assim, eu trazer um pouco da história da criança, né, da história de vida daquela criança, e pedir para ela conversar com os pais ou pessoas mais velhas, e o que elas poderiam trazer. Obviamente, são contextos diferentes, surgiram histórias diferentes, maneiras de contar diferentes, mas as crianças se envolveram, porque o meu projeto não era só uma coisa de as crianças visitarem o museu e participarem das atividades, mas era levar também as histórias das crianças para dentro do museu. Então, no final do ano passado, eu fiz uma exposição, né, com tanto fotografias e as histórias das crianças, quanto o que eles produziram dentro do museu, nas atividades ao longo do ano. A gente levou essa exposição para dentro do museu. Então, quando as crianças viram a própria exposição deles lá dentro do museu, que eles visitaram, e que eles fizeram atividades, assim, o brilho no olhar das crianças era outro. Tipo, é a minha história, sou eu ali dentro. Então, assim, é diferente, é um outro contexto, mas a metodologia da Liliana, do trabalho aqui, influenciou também a forma de eu trabalhar dentro do meu próprio projeto lá no MAI, no litoral. Então, é sempre importante, assim, a gente conhecer novos contextos, novas formas de trabalhar, isso enriquece muito o trabalho do museu e dos projetos que existem lá dentro. E eu acho também que um pouco disso da gente olhar para o nosso próprio estado, né? Muitas vezes a gente está tão perto daqui e acaba pensando, quero conhecer a Amazônia, quero ir para o Nordeste, e acaba não vindo para o próprio interior do Paraná, né? E olhar em torno de uma única escola que a gente foi, a riqueza que tem só naquele pedaço, assim, né? Então, você para imaginar no estado inteiro, não sei, é cativante, assim, é uma coisa que desperta, assim, pelo menos em mim, para mim, me desperta a vontade de continuar essas trajetórias aqui dentro do meu próprio estado, principalmente, assim, né? E também, nas aulas de história, né, a gente pode mostrar para eles que não é só os personagens oficiais. E sim, né, a partir da história deles, existe uma história rica, uma história do Paraná, uma história de luta e de resistência. Isso faz com que os alunos se sintam parte da história, que eles entendam a disciplina e que entendam, né, a matéria, né, de uma forma bem mais próxima. Né? Então, com esse trabalho, né, eu já tive a oportunidade de trabalhar com a professora Liliana lá desde 2012. Né? Então, eu fui construindo essas aulas de história, né, dessa forma, com essa metodologia, e vi o quanto eles passaram a gostar de uma matéria que passava a ser chata, né, para eles durante o ano, e agora eles gostam, porque eles relacionaram a matéria. Também, não só no MAI, mas outros museus, né, a gente possui as ações educativas. No caso do MAI, o carro-chefe das nossas ações no museu são as ações educativas, ou seja, o MAI ele possui uma série de produtos voltados não só para crianças, mas para vários públicos jovens, adultos, que são pensados para justamente exteriorizar, né, quais são os conteúdos que tem dentro do museu para fora.
O primeiro que começou lá no MAI foram as caixas didáticas, que é um material lúdico-pedagógico em que as pessoas podem, os professores especialmente, pegam aquela caixa que tem uma série de peças ou réplicas e atividades e levam para a escola. Num segundo momento, surgiram jogos analógicos. Então, o museu também tem trabalhado muito nesse viés de jogos de tabuleiro, RPG, para justamente estimular a participação das crianças e jovens por outros meios. E uma outra linha que a gente tem trabalhado bastante agora são as publicações, especialmente a parte da publicação de livros infantis. Então, o MAI já possui, né, um livro infantil sobre contos guaranis e um livro infantil sobre contos africanos. E essa série agora das histórias de faxinais, eu acho que inaugura uma nova fase do museu, porque ele traz uma especificidade que é uma história contada por pessoas próximas, por histórias vivas, porque tanto o conto guarani quanto contos africanos, a gente não teve essa metodologia de pedir que as pessoas contassem as histórias para o museu. São histórias que já existem e foram reeditadas e republicadas pelo museu. No caso de histórias de faxinais, não. São pessoas, são crianças que pegaram histórias e memórias de pessoas mais antigas, de pessoas mais velhas, e recontaram para a gente. Então, essa metodologia, né, de forma de trabalhar um livro infantil, ela inaugura também, ao meu ver, uma nova forma de trabalhar desse tipo de publicação no museu. Eu acredito que a gente, tanto agora vai ter o volume 2, que a gente com certeza vai fazer o virtual, mas eu acredito que os próximos livros infantis que o museu vai produzir, com certeza, essa metodologia da Liliana ela foi super importante e ela inaugura uma nova fase, porque na hora de pensar o próximo livro, a gente com certeza vai tentar trazer histórias vivas, histórias das pessoas recontando, como essas histórias antigas estão sendo recontadas hoje. Então, eu acredito que, efetivamente, inaugura uma nova fase de publicações de livros infantis no museu. Outra preocupação que a gente teve ao longo de todo o projeto foi garantir que esse material tivesse disponível, tanto fisicamente aqui, porque a gente sabe que aqui a gente não pode confiar no digital para que né, as pessoas, principalmente no ambiente rural, tenham acesso ao material, mas a gente também teve a preocupação de fazer um material que fosse amplamente disponível de forma digital. Então, tudo aquilo que a gente fez impresso, a gente também fez digital. Né? Foram duas as preocupações básicas do projeto, que os resultados voltassem para Pinhão. Então, dos 1.200 livros previstos, em torno de 1.000 livros vieram para Pinhão, foram mais de 1.000 livros para Pinhão. Né? E todas as crianças da escola ganharam, todas as escolas do município, né, tanto as municipais quanto as estaduais, biblioteca pública, para garantir que esse material fosse acessível. A exposição que está aqui foi doada para a Secretaria Municipal, mas a gente também fez tudo digital. Então, a gente fez uma página para o projeto, que está em fase final de elaboração, no endereço www.mai.ufpr.br/histórias de faxinais, tudo junto. Lá, o espectador pode encontrar, né, todo o material produzido e interagir com esse material. A gente fez também em formato que pode ser usado direto na internet, mas, por exemplo, os livros, tanto a versão em português quanto a versão em espanhol, podem ser baixados e o acesso é todo gratuito. E a gente gostaria de registrar, antes de encerrar aqui esse nosso bate-papo, que todo esse trabalho foi desenvolvido na Escola Exaltino, né, na Escola Estadual Exaltino, que fica na comunidade Ribeiros, no município de Pinhão. Então, quem participou de todo esse trabalho, que ajudou a criar e a fazer todo esse trabalho, foram os alunos da Escola Exaltino, seus pais, avós, o pessoal pertencente à comunidade, que interagiu, e do que a gente viu, Liliana interagiu muito, né? A gente teve uma participação boa dos estudantes. É curioso que os estudantes das séries os estudantes mais jovens participaram, inclusive, mais do que os mais adolescentes. E também teve o apoio da escola, que eu acho que isso é muito importante, assim, da direção, da Adriana, professora de História. Sem o apoio das instituições, a gente não consegue, por mais que as pessoas individualmente queiram, a gente não consegue caminhar. Né?
E queria ressaltar também que a gente teve o apoio aqui da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, né? Inclusive, eu acho que isso é uma coisa muito boa para a gente, que a gente pôde trazer a exposição e ela já ficar aqui aberta por pelo menos 2 meses, para quem queira conhecer aqui em Pinhão. Né? Depois esse material vai poder circular, mas, inclusive, a nossa exposição inaugura a abertura dessa sala de exposições, que eu acho que também é algo muito positivo para o município. Né? A gente só tem... E queria, claro, né, sempre agradecer a você, Nara Onao, que está ali atrás da câmera, porque vocês sempre foram grandes parceiros, né, foram parceiros no projeto lá, a gente está já no processo de digitalização do Fatos também, para colocar no acervo do MAI. Né, já tem 5 anos digitalizados e espera digitalizar-os agora mais de 20, né, para compor o acervo. E, assim, se não fosse o apoio da cidade, das instituições e das pessoas, a gente não teria conseguido desenvolver o projeto. Então, nós agradecemos aqui a todos vocês que participaram dessa nossa roda aqui do bate-papo, da equipe que trabalhou em cima do projeto Histórias de Faxinais. Deixamos claro, professora Liliana, que foi para nós um prazer acompanhar passo a passo o desenvolvimento de todo esse trabalho, até porque temos no nosso trabalho e na nossa busca lá dentro do Fatos do Iguaçu a ideia de que a cultura, de que a leitura são coisas fundamentais, inclusive para a transformação que a gente tanto sonha, que a gente tanto espera em todo esse país. Aí colocamos aqui sempre à disposição de vocês, quando estiverem por aqui, sempre passem lá no Fatos, para a gente ter uma conversa, para a gente fazer mais alguns trabalhos. E encerramos aqui o nosso bate-papo, lembrando a todo mundo que Histórias de Faxinais, na rede pública do município de Pinhão, está à disposição, né, que os professores aproveitem, né, e trabalhem de todas as áreas, aqui todas as áreas. Eu, como educadora, que já fui muito tempo, sei que esse é um material rico, que todas as áreas podem trabalhar, aproveitar muito. E quem não tem acesso ao físico, que acesse o site, porque é um material muito rico. Obrigada.